Todo mundo quer a cabeça do Compass e não é à toa. Ano passado, esse sujeito aqui praticamente sequestrou o segmento dos SUVs médios para si. 70% de market share nos SUVs médios, 70%. Se a gente transformar isso em unidades, fica ainda mais alarmante. Foram 53 mil unidades de Compass vendidos contra 8 mil unidades do Tiguan, segundo colocado. O terceiro colocado ficou com 5 mil unidades, o Equinox. 2021, o jogo vai mudar aparentemente, né? Todo mundo está querendo um pedaço desse bolo, então chega Corolla Cross, que aliás já acabou de chegar, aí a gente tem a avaliação inclusive publicada aqui no Autoline, com direito à opção de motor híbrido, e daqui a pouquinho também chega o Taos, né? Com plataforma MQB em trechos maior que do Compass e muita tecnologia a bordo, mas o Império contra-ataca. A Jeep não dormiu no ponto e muito pelo contrário, o timing foi perfeito. Essa aqui é a linha 2022 do Compass e traz 3 novidades vitais, que eram os 3 principais pontos de reclamação dos proprietários ou de possíveis clientes. Primeiro, um interior completamente novo, muito mais sofisticado, com um novo sistema de infotainment com a tela de 10 polegadas e, acima de tudo isso, a chegada do motor GSE, Turbo, Flex, injeção direta, todas as tecnologias que têm direito, inclusive uma muito específica desse motor, que é por isso que ele acabou causando uma pequena revolução aí na indústria e provavelmente acaba destronando o TSI como uma referência de eficácia energética. Mas teoria é uma coisa, promessa é uma coisa, e aqui a gente está para descobrir na prática se é tudo isso mesmo. E não só isso, quanto custa, que equipamentos que vêm, como que é realmente o comportamento. Se é tudo isso mesmo, que a gente vai descobrir a partir de agora aqui no canal do Autoline. E, aliás, se você ainda não assinou o nosso canal e ativou as notificações, faça, que tem muita coisa quente para chegar, e siga a gente também nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, o Autoline. A família de produto Compass é dividida em 2 blocos. Os motores Flex, agora com turbo, né, esse motor T270, o GSE, como conhecido esse motor pelo código de fábrica, entre R$ 140 mil da versão Sport e os R$ 188 mil da versão Série S, topo de linha, que é essa daqui que a gente vai avaliar hoje. E a gente tem as turbo diesel, né, que partem de R$ 197 mil e chega até R$ 217 mil, não só turbo diesel, mas também com câmbio de 9 marchas e 4x4. Todos os GSE, os Flex, são tração dianteira. Se você tem curiosidade de saber o quanto que vende cada um desses blocos, na verdade hoje é meio a meio, ou seja, apesar de ser significativamente mais caro, é 50% Flex e 50% turbo diesel. A Stellantis agora, com esse novo motor turbo, espera que a proporção fique 60%, 40%, 60% a favor do motor turbo Flex. E de olho na chegada do Corolla Cross e do Taos, uma coisa interessante. Esses preços que eu falei são muito próximos dos preços antigos do aninho 2020 do Compass. Você vê um crescimento na média de 5%, abaixo inclusive de boa parte da indústria, mesmo tendo um novo motor, um novo interior e um novo sistema de infotainment. Vale lembrar que você consegue financiar com muita facilidade tanto o Compass quanto qualquer seminovo com até 5 anos de uso pelo Bradesco Financiamentos em autoline.com.br. No topo do site é só clicar em simular o financiamento, escolher a quantidade de parcelas que você quer, uns dados bem básicos, você recebe já a melhor proposta do mercado. Enquanto você está lá, vale a pena você conferir os seminovos que estão no Autoline, tem muita opção interessante na faixa de valor desse veículo aqui, dá para fazer um bom upgrade de categoria, partir aí para um Discovery, um X1, dependendo do ano até mesmo um X3, um CR-V, enfim, tem muita coisa legal para você olhar. Entre todas as versões do Compass, a que apresenta o melhor custo-benefício é a Longitude, de R$ 150 mil, R$ 33 mil mais barato do que essa série S que a gente está avaliando. Ela já vem com o mesmo sistema de infotainment de 10 polegadas, bancos de couro sintético, aletas atrás do volante para troca de marchas e rodas aro 18. Não tem o teto panorâmico, mas você consegue adicioná-lo por quase R$ 9 mil. A Limited, de R$ 177 mil, adiciona o seguinte: rodas passam a ser aro 19, ganha um sistema de monitoramento de ponto cego, partida e entrada sem chave, os bancos dianteiros ganham ajustes elétricos, o forro do teto interno passa a ser preto, você ganha o painel digital com tela de alta resolução, airbag de joelho e o carregador por indução. Agora, se você gostou da Limited, o meu conselho é que você pule direto para a série S de R$ 188 mil, que você leva muita coisa interessante a mais.
Logo de saída você já tem um visual um pouco mais customizado, né? Então algumas peças plásticas são pintadas da mesma cor do veículo, né? Isso ganha aí um certo requinte, um ar esportivo. As rodas passam a ser pintadas de grafite e você ganha um monte de equipamentos adicionais, como por exemplo o sistema de som da Beats com 506 watts, 8 falantes, incluindo um subwoofer, que realmente dá uma bela massa sonora, a gente experimentou e gostamos muito. Já vem com teto solar panorâmico e uma série de outros equipamentos semi-autônomos, como por exemplo sistema de frenagem emergencial, o ACC, né, controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, um sistema de manutenção na faixa, né, que inclusive corrige a rota, além de dar alerta por vibração no volante, ele também corrige a trajetória no próprio volante, sistema de leitura de placas, enfim, essa é uma versão que vem bem recheada e não é muito mais cara do que a Limited. Vamos às novidades do Compass 2022. Claro, a principal, olhando aqui de fora pelo menos, é a presença do motor GSE Flex 1.3 Turbo, 11% a mais de potência e 34% a mais de torque. Agora a gente está falando de 185 cavalos e 27,5 kgfm de torque a 1.750 RPM só, um motor bastante moderno, que a gente vai detalhar um pouquinho mais para frente aqui dentro desse mesmo vídeo, tá pessoal? E a FCA, Stellantis, enfim, não quis inventar muita moda em termos de design, né? O veículo vende que nem pão quente, praticamente monopolizou o segmento de SUVs médios, fazer uma revolução poderia ser arriscado para algo que já é bem recebido pelo público, então não mudou muita coisa no design não, tá? Os faróis ganharam novo design, faróis Full LED, grade nova e essa porção inferior aqui onde mudou mais, né? Então esses faróis auxiliares aqui, luzes de neblina, agora estão dentro desse elemento que vai de fora a fora, né? O elemento antigo, ele ficava compartimentado do lado direito e do lado esquerdo. Quando a gente vai aqui para o lado, nós temos as novas rodas exclusivas, inclusive para cada uma das versões. De lado também dá para perceber bem essa cor cinza Sting, né, que eles beberam direto na água ali do Nivus e da própria Audi com Nardo Grey, uma cor que caiu muito bem, inclusive nessa proposta mais parruda do Compass, então achei bem interessante, mas de forma geral, daqui para trás não tem muitas mudanças de design não. Lógico, chama atenção aqui esse elemento da mesma cor da carroceria, ao invés de preto, por conta de ser a versão Série S que eu comentei, e aqui atrás, lógico, só as lanternas novas e o emblema T270 do lado de lá, mas de forma geral a gente tem exatamente a mesma traseira. Agora, a gente não pode falar a mesma coisa do interior porque mudou tudo. Pessoal, aqui dentro é onde você vai encontrar a maior novidade da linha 2022 do Compass. Não só estabelece um novo patamar para o Compass, mas para a categoria de SUVs médios também. Se você se lembra daquele nosso vídeo comparativo entre Ford Territory e o Compass antigo foi justamente um dos pontos onde eu mais critiquei, foi a cabine, né, que era meio datada, já aquele formato meio compartimentado, meio verticalizado, teclas grandes, uma coisa um pouco caricata e um pouquinho claustrofóbica, né, um tipo de design que realmente já entrou em desuso. Olha pessoal, aqui a gente tem um conceito completamente novo, o painel literalmente é um outro elemento, né, então foi embora aquela linguagem verticalizada, né, compartimentada, e agora a gente tem uma linguagem de mesa aqui, né? Muito inspirado, inclusive, no conceito da Land Rover, né, que foi uma das primeiras marcas a fazer esse tipo de acabamento, mas com toda a personalidade aqui de design que os caras da Stellantis, ou no caso da Jeep, né, para ser mais coerente, fizeram em todo o painel. E existe assim não só uma questão de design que foi muito bem executada, com muito bom gosto e também muita ergonomia. Note a altura do sistema de infotainment, como ficou ali próximo à linha da base do para-brisa para quem está dirigindo, então está no limite positivo de você conseguir usar esse sistema, que a gente vai explicar em detalhes, sem o mínimo de interferência ou de perda de visão periférica, mas a atenção aos detalhes aqui que me chama a atenção. Vou usar como exemplo essa face do painel aqui, pessoal. Então, note, nós temos esse friso polido aqui, imitando um pouco alumínio. Logo depois, a gente já tem esse acabamento brilhante aqui, com uma textura que lembra de leve fibra de carbono. Aqui nós temos um revestimento de couro sintético com esse pespontado, essa costura branca. Saída de ventilação, pessoal, fica integrada aqui, olha. Você mal consegue ver, então note uma solução de design muito avançada, muito legal. E aqui na parte de cima nós também temos revestimento pespontado, então tem uma atenção aos detalhes muito grande, né? Então tem sempre essa intersecção de friso polido com black piano, com algo mais fosco, e a questão de tato também, né? Então, por exemplo, o volante aqui, o material do volante, da manopla de câmbio, todos esses painéis aqui, painel de porta também é novo, então aqui realmente o pessoal da Jeep virou de ponta cabeça aí tudo que a gente criticou no Compass
da fase anterior, que realmente estava muito envelhecido. Aqui a gente tem algo que é digno de um carro de uma marca alemã mesmo, no caso uma marca premium, um BMW, um Audi. Não deve nada, não só em design, como em materiais e execução. Então, aplausos aí para o pessoal que realmente fez um trabalho de muito bom gosto. Aqui nós temos uma outra novidade, que é o cluster digital, né? 100% digital, tela de 10,25 polegadas. A gente está aqui no modo digital. Se você apertar e segurar o OK aqui, ele simula um analógico, né? Funciona até melhor para visão periférica, para você ter um controle ali melhor. Vou voltar aqui para o digital. Aqui você também tem a opção de você ter um controle do consumo de combustível, uma tela só para isso, com um econômetro aqui, né? De acordo com a carga do acelerador, ele vai te indicar mais ou menos, se está consumindo mais ou menos. Esse 0, 5, 10, 15, 20 aqui seria a média de quilômetros por litro, então ele tem também uma iluminação por trás que vai indicando aí por onde está indo o consumo. E aqui, notem só que legal, temperatura de sistema de arrefecimento, do câmbio, do óleo do motor, e um voltímetro aqui no sistema elétrico. Então, muito completo aqui o painel, bem interessante mesmo. Sistema de infotainment, pessoal, nenhuma novidade se você assistiu o vídeo da Toro, tá? Mas se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, caras, essa daqui é provavelmente a nova referência entre os sistemas de infotainment. No mínimo está em paridade com o Vox Play, o que é grande coisa, porque o Vox Play realmente é um sistema sensacional de infotainment. A gente tem aqui 10 polegadas, né, nessa tela, um hardware muito bom, resolução muito boa, sensitividade da tela, vocês vão ver, realmente é um toque muito leve, você consegue manipular, e o sistema em si está muito inteligente, está muito bom. Vou dar uma rápida passada aqui. Essa é a tela principal, que é customizável, tá? Aqui tem os controles de ventilação que estão em redundância com esse controle analógico aqui embaixo, né, ar dual zone. Então isso é interessante, você consegue usar por aqui também, últimas ligações, a música que está tocando, que você consegue controlar aqui também pela parte de mídia. Aqui novamente você tem um controle mais dedicado na parte de ventilação, você consegue controlar a temperatura por aqui, intensidade de ventilação. O seu de navegação, desculpem, do próprio veículo, e aqui a gente tem o sistema Android Auto, né? Então aqui a gente tem essas duas opções. E o veículo em si tem muitas configurações também possíveis, então ele é altamente customizável em seus parâmetros, né? Por exemplo, aqui a parte de segurança, assistência de direção, vocês estão vendo aí na tela todas as possibilidades, né? Controlar sistema de estacionamento, alerta de fadiga, os alertas sonoros também, então tem muita coisa aqui, coisa demais até, leva um tempinho para você se acostumar aqui, mas a divisão das coisas está muito bem separada aqui, tá? Tem uma organização muito boa de informações. E aqui, pessoal, a gente tem o sistema Uconnect. Ele tem basicamente as funções arroz e feijão que você já deve esperar de um aplicativo. Você consegue de forma remota, né, pelo celular, travar ou destravar o veículo, ligar para ele já refrigerar com as portas travadas, né? Você consegue ter um alerta de buzinas e luzes aqui para, no caso você parou no estacionamento, não sabe onde o carro está, revisão, estado de combustível, tudo isso já tem, né? A localização também é algo legal, né? Então você consegue exatamente onde você parou o carro, inclusive tem uma função que te ajuda a localizar a melhor rota a pé para você voltar para o seu veículo, se você estacionou na rua, né? Tudo bem, aqui é onde tem as coisas mais interessantes, esses alertas de condução que você programa, né? Então de velocidade, de horário, perímetro e valet mode. Então você consegue programar aqui, se o carro passar de determinada velocidade, você recebe um alerta no celular. Se circular num horário que você, fora do horário que você programou, você recebe também. Esse perímetro é uma coisa interessante aqui, que você consegue desenhar um perímetro por onde o veículo deve andar sem você receber o alerta, né? Então a gente tem aqui o ícone dele, eu desenho aqui muito fácil aqui com a minha mão, e aí eu consigo configurar. Se ele sair desse perímetro aqui, eu recebo uma notificação no celular. E o interessante é o Valet Mode também, né? Então você liga ele aqui, você determina o raio de onde o veículo vai andar. Então acabou aqueles passeios de valet, de andar 1 km, 3 km fora de onde você deixou o carro. Então com isso que você consegue configurar e você recebe o alerta no celular também. Então isso aqui são funções bem interessantes. Agora vamos dar uma olhadinha no espaço traseiro. O espaço traseiro aqui é mais que adequado, pessoal. Tem 2,63 m de entre-eixos, banco dianteiro está ajustado para mim mesmo, tem 1,82 m, sobra aqui 8 dedos quase de espaço para os joelhos. Espaço para a cabeça, por conta do teto solar, aí fica um pouquinho mais apertado. Eu tô ok aqui, mas uma pessoa com 1,90 m aqui já teria um pouquinho mais de dificuldade aqui, né? Ignora o meu cabelo.
Vai lembrar, né? A gente está falando de 5 centímetros a menos de entre-eixos que o Taos. De fato, o Taos oferece um espaço maior, né? Vocês lembram até no vídeo que eu consegui até cruzar a perna aqui atrás. Então realmente é um espaço maior. E tem 1 centímetro a menos do que o Corolla Cross. Mas o Corolla Cross está bem parecido aqui. A gente pode considerar um empate técnico, né? Aqui a gente tem saída de ventilação. Consegue controlar para os 2 passageiros aqui a direção do ar. Uma saída USB apenas aqui na parte de cima, a gente tem alguma tomada aqui, 127 volts, 150 watts e uma outra saída aqui, 12 volts. Então tá ok, tá meio bem servido. Podia ter 2 saídas USB aqui, né? Mas enfim, ângulo do encosto aqui tá bom, podia ser um pouquinho mais reclinado para viagens longas, mas tá bem confortável aqui. E porta-malas, pessoal, é o seguinte, aqui a gente tem a mesma litragem, desculpe, o mesmo volume do que o Compass antigo, né? Não teve uma mudança de estrutura do carro. O que aconteceu é que a Jeep mudou a forma de se aferir o volume do porta-malas, então agora eles analisam de forma total o volume, de forma líquida, né? Como se fosse preenchido de água, né? Então com isso que mudou na ficha técnica de 410 litros, que é o que a gente tem aqui, que é outro método VDA, para 476, mas considere 410 que é o método padrão aí da indústria. Então a gente tem aqui 88 litros a menos do que o Taos, né, que tem 498, um porta-malas bem maior, e é um porta-malas um pouquinho menor também do que o do Corolla Cross, com 440 litros, né. A gente tem o sistema de som Beats ali e o sistema de abertura elétrica no porta-malas. Por que o porta-malas do Compass ele é um pouco menor que os outros? Em parte por causa do sistema de suspensão, né. Aqui a gente tem as torres comendo um espaço nas laterais do porta-malas, então você vê que ele é até profundo, mas ele não é tão largo o volume do lado de dentro. Mas ainda assim, 410 litros está de ótimo tamanho. Mas o que interessa ver então como é que anda o Compass com esse novo motor GSE. Pessoal, antes da gente acelerar um pouquinho mais forte para conhecer a pegada do motor GSE aqui no Compass, acho que vale um pouquinho de contexto, né? Diferentemente da Toro, que utilizava um motor de concepção particularmente mais antigo, né, o e-torque, o Compass utilizava um motor já de concepção bem mais moderna, né? Utilizava aí o Tiger Shark, um motor de 2 litros que foi constituído numa aliança aí bem particular, né, entre a Chrysler, a Hyundai e a Mitsubishi para um projeto de motor global. E já era um motor já de concepção mais moderna, todo de alumínio, duplo comando variável, inclusive ele trabalhava parcialmente em ciclo Miller, né, para ajudar a você ter menos perda por bombeamento, no momento que o pistão está subindo ali, né, no ciclo de compressão, né. Então já era um motor bom, 166 cavalos, tinha 20,7 kgfm de torque, só que a 4.000 RPM, né, todo motor aspirado precisa de um pouco mais de giro para render esse torque. Motor competente, mas que estava ficando para trás, evidentemente, com todas as tecnologias de downsizing, especialmente vindo na concorrência, né? Então realmente era necessário. A Stellantis e na época a FCA precisava muito de um motor downsized flex, né? Eles tinham uma opção turbo diesel que tem ainda, que ninguém tem, mas o motor flex estava começando a ficar devendo. Esse que chega então, esse motor aqui, o GSE, agora finalmente trazendo então a Jeep para o mundo do downsizing aqui no Brasil. No Compass, né? Então aí a gente já tem um motor 1.3 turbo, todas as tecnologias que você espera de um motor dessa categoria, né? Então a gente está falando de injeção direta, um trabalho longo inclusive que a FCA na época fez um desenvolvimento para trabalhar muito bem com etanol, né? Prevenindo a formação de gel, alguns problemas que assolaram aí alguns motores flex no começo desse desenvolvimento. A gente tem um turbo de baixa inércia, ou seja, ele não precisa de muito esforço para render uma pressão muito boa. E lógico, aqui a gente tem dois sistemas que são interessantes, na verdade. Um, detecção de tipo de combustível na linha, né, justamente como o TSI, e o outro, uma tecnologia que só ele tem, que é o sistema de acionamento de válvulas, das válvulas de admissão. Não acontece de forma totalmente mecânica, né, por meio ali da interação direta, de comando, balanceiro, as válvulas, né? Não, existe uma interação com uma câmara hidráulica, na verdade eletrohidráulica, controlada por uma solenoide, né, em outras palavras. E com isso, pessoal, para descomplicar um pouco, o que acontece? Esse motor, basicamente, ele consegue variar de forma quase infinita a rotina de acionamento das válvulas de admissão,
tanto em levante quanto em duração, em fase, né? E quando você combina esse recurso com o turbo, né? Aí que tá a grande jogada. Você combina essa tecnologia que chama-se Multi-Air, hoje já na terceira geração, com a presença do turbo, com a pressão do turbo controlada eletronicamente, né? Pela válvula wastegate controlada eletronicamente. Cara, aí você tem muitos recursos em termos de controle de fluxo de ar, de combustível e especialmente de temperatura da cabeça do pistão. É muito mais ágil do que você só controlar pela válvula wastegate, porque tem todo o caminho, né, que o ar tem que fazer até chegar do turbo ali, do compressor até a câmara de combustão, onde acontece a explosão, a queima mesmo, né? Então aqui você tem uma rapidez muito maior, então isso permite aí um ganho de eficácia particularmente interessante. Como eu falei anteriormente, a gente tem um vídeo dedicado só a explicar esse motor GSE, porque realmente é uma revolução tecnológica aqui nos motores a combustão no Brasil. Então, se você não assistiu ainda, vale a pena aí você clicar nesse link que aí está no canto superior direito da tela, para você assistir depois esse vídeo explicando melhor em detalhes aí a tecnologia do motor GSE. Feita essa introdução, então vamos conhecer a pegada desse motor GSE turbinado. Vou ligar o modo Sport, câmbio aqui vou jogar no modo manual, desligar aqui o Start Stop e vamos lá. Agora a gente está falando de 185 cavalos a 3.750 RPM, 11% a mais de potência, mas o ganho de torque é de 34%, a gente está falando de 27,5 kgfm de torque a 1.750 RPM, ou seja, além de todo esse torque a mais, na metade das rotações. Então, em situações como essa, saída de uma curva com subida, você tem uma desenvoltura que, putz, grila, é infinitamente melhor do que a que a gente tinha. Nossa, ele cresce, ele desenvolve com uma vontade muito maior do que o Tiger Shark 2.0 Flex. Na verdade, a gente está falando aqui de uma performance melhor, inclusive, que o motor diesel, né? O turbo diesel tem 170 cavalos. Em números aqui, a gente está falando de um 0 a 100 de 9,4 segundos nessa versão aqui, a série S, que é um pouquinho mais pesada. Então é melhor de 1,2 segundos em relação à antiga 2.0 Tiger Shark e 7 décimos mais rápido no 0 a 100 mesmo que a turbo diesel, né? Então o desempenho aqui está sobrando, pessoal. Realmente o carro está andando com uma desenvoltura impressionante, muito, muito legal mesmo. Você sente que esse torque, essa potência está assim na medida para você ter um carro que anda com segurança, que exige que você trabalhe pouco no acelerador, mesmo assim em situações de subida, né? Aqui, então, mesmo um motor de deslocamento pequeno, né? Estou falando de um motor aí com menos de 1,5 litro, mas que entrega aí um torque. Estou pisando na metade do acelerador. Se eu pisar tudo aqui, aí ele cresce mesmo. Muito legal, muito interessante mesmo. Ótima desenvoltura, perfeito para essa massa aqui do Compass. Agora, pessoal, eu tô aqui no modo Sport, né? Então por isso a gente tem aqui um motor trabalhando com uma rotação maior. Tô aqui para conhecer um pouco, lembrando que essa plataforma ela é muito interessante em termos de dinâmica veicular, né? A gente tem um carro muito bem balanceado, ainda que um pouco pesado, que eu vou falar um pouquinho mais para frente a respeito disso, né? Uma plataforma um pouco antiga que a gente tem aqui, mas desenvoltura em curvas é excelente. Então assim, a gente está com uma presença maior de ronco aqui porque eu estou no modo Sport, né? Então, principalmente nesse trecho aqui em descida, sinuoso, ele vai inclusive segurar, acaba ajudando um pouco até com a atuação de freio motor aqui. Então bem interessante, equilíbrio muito, muito bom mesmo. Essa transmissão aqui, pessoal, é uma transmissão de 6 marchas da Aisin, que é essencialmente o mesmo câmbio da Toro. Qual que é a diferença aqui? Programação, evidentemente, né? Um outro veículo com outra massa, mas também a gente tem aqui um diferencial mais longo, né? Então o câmbio é basicamente o mesmo nas marchas, mas o diferencial aqui é 9,3% mais longo, né? O que ajuda também no consumo que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? E isso ajuda também no conforto, né? Então eu vou passar aqui esse pedaço sinuoso aqui para conhecer um pouquinho melhor o balanço do veículo, né? Putz, é muito bom de curva mesmo, é muito legal, muito seguro, transições suaves, controladas, muito, muito bom. Agora eu vou mudar completamente a história aqui, então eu vou desligar aqui o modo Sport, vou jogar aqui no Drive, e aí vocês vão ver que em instantes aqui ele vai jogar as marchas mais compridas, e aí a rotação vai começar a cair bastante, né? Então isso é algo que é bem interessante aqui, então já jogou uma marcha mais para cima aqui.
já estamos trabalhando 2.000 RPM. Esse é um lance que é interessante. A gente fala muito de ganho de desempenho com esses motor downsized, né? Mas tem um ganho de conforto a bordo também muito grande, justamente porque o motor tem tanto torque que ele não precisa mais que o motor fique berrando, né? Então, o motor aspirado tem essa necessidade, né? O torque do outro motor, Tiger Shark, era 4.000 RPM, aqui é 1.750 RPM, então é menos da metade. Então, com isso, não tem a necessidade de ficar esticando marcha, né? Só se você realmente quiser performance, aí você pisa fundo e ele vai segurar o giro até ali a quase 6.000 RPM, mas andando de forma civilizada, normal, na estrada mesmo, numa serra, ele vai trabalhar com rotações muito baixas. Agora a gente está a 1.500 RPM, tudo bem, numa descida, mas... Então a gente tem essa presença do conforto maior que o motor proporciona, né? Quem andava no Tiger Shark sabe, né? Em qualquer situação já que você precisava de um pouquinho mais de torque, ele precisava fazer o motor gritar, que era um motor aspirado, né? Isolamento acústico excelente aqui, né? A gente tem uma cabine muito bem isolada do exterior, um motor muito suave também, então transmissão de ruídos externos, reverberação de pneu aqui, realmente está tudo num ótimo nível. Capacidade de frenagem também está excelente, ergonomia de direção também muito boa, então tem uma posição aqui muito confortável, tem uma ampla capacidade de ajuste aqui, né? No ajuste telescópico tem uma boa quantidade de altura também. Os bancos também fornecem um apoio lateral aqui bom, não é um apoio tão esportivo, nem a proposta do veículo, né? Mas um apoio bastante confortável. Posição de dirigir muito boa e esse volante também tem uma pegada muito boa, esse volante novo. Fora a sofisticação que ele transmite pelos materiais e tudo mais, ergonomicamente também é uma peça muito boa. Agora vamos falar de consumo de combustível e olha só como uma coisa interessante, né? Semana passada vocês viram no vídeo da Toro que eu fiquei surpreso negativamente com o consumo de combustível na picape, né? E aqui a gente tem um quadro, não vou dizer completamente diferente, mas muito diferente. O que acontece? Aqui a gente tem 100 kg a menos, na verdade um pouco mais dependendo da versão, em relação à Toro. E a gente tem um diferencial, como eu falei, 9,3% mais longo. Então aqui o carro ele roda um pouco mais solto. O que acontece aqui? O consumo declarado pela Stellantis para o Compass, consumo misto, né, misturando cidade e estrada, dividindo por 2 aí. Aqui a gente tem 7,7 km por litro no etanol e 10,9 com gasolina. É uma melhora, inclusive, muito significativa em relação ao Tiger Shark, né? E tem uma melhora de mais ou menos 1,5 km por litro. Então veja só, o motor Tiger Shark do Compass, ele é muito mais moderno que o e-torque antigo da Toro, né? Eu estou fazendo um paralelo de tecnologia, então o motor antigo do Compass já era bem mais moderno que o motor antigo da Toro. Só que quando a gente colocou o motor GSE na Toro, por a Toro ser mais pesada e ter um diferencial mais curto, porque é um veículo que trabalha com carga, então ele precisa de uma relação de transmissão mais curta para você carregar todo esse peso adicional que uma picape pode e deve levar, ficou uma situação em uma zona de eficiência do motor fora do esperado ali. Lá, vamos dizer assim, é um pouco demais de massa o motor GSE 1.3. Aqui, com 100 kg a menos e o diferencial mais longo, você teve uma melhora de consumo em relação ao motor antigo, né? A Toro do 1.8 para esse GSE ficou meio que ali, né? Até piorou em alguns quadros. Aqui não, a gente tem uma melhora absoluta de mais ou menos 1,5 km por litro, seja com etanol, seja com gasolina, em relação ao motor antigo. E digo mais, aqui é bem factível você conseguir atingir as médias dessa metodologia do Inmetro. Na Toro, vocês viram no vídeo, né? Em algumas situações era difícil até de chegar naquela meta não, aquele número declarado no teste do Inmetro. Então, aqui a gente tem uma melhora muito sólida mesmo de performance em termos de consumo de combustível e poderia ser inclusive bem melhor. Como que poderia ser bem melhor? Aqui a gente tem um veículo de 1.589 quilos, tá ok, tá interessante, tudo bem, mas veja só, a gente está falando de um veículo que é 140 quilos mais pesado que o Corolla Cross e 170 quilos mais pesado do que o Taos. É muita coisa, gente. E por que isso? Porque essa plataforma aqui, ela é meio antiga. A base dela é antiga. Vamos lá. Essa plataforma aqui chama Small Wide 4x4. Nasceu mais ou menos em 2014, 2015. Aí você pode virar para mim e falar, cara, mas aí é mais ou menos quando surgiu a MQB também, da Volkswagen, não é? Só que tem um detalhe. Essa Small Wide 4x4, na verdade, é um derivado, uma evolução de uma plataforma da Fiat que é bem mais antiga, de mais ou menos 2005, 2006, que era do Punto, tá? No caso, Punto europeu, grande Punto, né?
Então, é lógico, quando foi feito o Small Wide 4x4, a gente teve presença de muito mais aços de alta resistência, mas também de muitos reforços que foram necessários, nas longarinas, suporte de suspensão. Então, para justamente entregar uma performance para um veículo maior que performasse bem, né? Então, ela agregou muito peso. Esse talvez seja o calcanhar de Aquiles aqui em termos do abordo aqui, né? Do onboard aqui no Compass. Motor, performance com excelência, o consumo ficou legal aqui, acho que são números que estão totalmente dentro do que você espera de um downsizing, mas o número poderia ser incrível se ele fosse um veículo com a massa realmente de uma plataforma de última geração. Então esse é o ponto, ficou bom, poderia ser muito melhor. O Compass não vai repetir aquele mesmo resultado absurdo de 2020, justamente porque esse ano tem dois rivais parada dura chegando aí, né? O Corolla Cross, que já chegou, e o Taos, que chega daqui a pouquinho. Mas, como eu falei na introdução do vídeo, a Jeep chegou com um timing perfeito, veio com uma resposta muito forte, 2 pés no peito para valer, e nem deu tempo direito de florescer, vamos dizer assim, o Corolla Cross, e o Taos nem chegou ainda e a resposta deles já foi de cara para o mercado. Eles realmente conseguiram um avanço muito grande com o produto. A parte de cabine é a que mais impressiona, com certeza. Ficou muito sofisticado, muito refinado, não só em design, mas em tato mesmo. Isso é algo muito difícil de conseguir. A gente sempre critica, né, o uso de plásticos muito duros ou de um material só de forração. Aqui a gente tem uma seleção muito grande de materiais, muito agradáveis ao toque, então um grande avanço. O sistema de infotainment também ficou espetacular, pau a pau ali com o Volks Play. Então aquela vantagem toda que a gente achava que o Taos ia ter, a Jeep acabou anulando logo de saída, né? Porque a expectativa era que o Taos ia chegar já com essa vantagem do sistema do Volks Play em um acabamento mais sofisticado. Agora está empatada essa questão. Motor espetacular, anda muito, ficamos felizes de ver aí que o consumo para esse veículo melhorou bastante em relação à geração anterior de motor, né? Então aqui sim a gente tem uma evolução grande de consumo, ao contrário da Toro, que a gente ficou meio desapontado. Mas não é só elogio, né, gente? Vamos lá, a gente está falando de um veículo que eu falei, uma plataforma meio antiga, tem uma diferença de quase 200 kg em relação ao Taos, que é bem maior, inclusive em algumas medidas, e mais de quase 150 kg mais pesado que o próprio Corolla Cross, né? Então esse seria, acho que, o principal ponto de crítica. Porta-malas é menor sim também que o Taos e o do Corolla Cross, é algo muito importante para você, vale a pena você conferir. E o espaço traseiro, como eu comentei ali na análise do interior, eu acho que está de bom tamanho, embora seja menor efetivamente do que o do Taos e similar ali ao do Corolla Cross. A grande conclusão, pessoal, é a seguinte: não vai repetir realmente como 2020, mas vai ser difícil tirar esse cara aqui da liderança, hein? Eu não sou muito fã de monopólio, mas está complicado. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado da avaliação, que tenha sido útil. Deixe o seu like, se você não é assinante do canal ainda, assine, siga a gente nas redes sociais e a gente se encontra muito em breve para ver qual é que é a do Taos, que está chegando muito em breve. Nos vemos lá, pessoal, um abraço!